Vamos seguir? Então, nesse contexto, nós queremos lembrar que quando você semeia, você colhe. E o que existe? Existe uma ação divina de justiça e fidelidade que te obriga a colher daquilo que você plantou. E existe um critério aí de Deus, que nós já estudamos bastante sobre isso, que é a questão dele visitar a maldade dos pais nos filhos, o que nós chamamos de maldição. Já vimos que essa maldição, ela é quebrada quando a pessoa não permanece na visão dos seus antepassados. Se a maldição foi gerada em uma linhagem que vinha caminhando em injustiça, se alguém dessa linhagem passa a praticar justiça, a Bíblia é muito clara, Ezequiel 18 e toda a Escritura, fica enfatizado que a maldição perde a sua força ali. Então, mas não acontecendo essa conversão, essa mudança de postura, a maldição se perpetua. Isso aí, maldição, essas ações, são o que nós estamos vendo com base em Êxodo, capítulo 20, em que Deus realmente visita a maldade dos pais nos filhos. E nós queríamos agora ver algumas coisas um pouquinho mais práticas. Eu quero pedir que você vá até o livro de Ruth, no capítulo 2. Você tem Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 2, no verso 8. Amém? Diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então, nós conhecemos a história, né, de Ruth, que falou para a sua sogra Noemi: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde tu morreres, ali eu morrerei, aonde tu reclinares, ali eu reclinarei eu. Que o Senhor me faça horrores, se eu de outra forma me conduzir, que não seja a morte que te separe de mim. E isso que Ruth fez foi imputado a ela como uma certa justiça. Hoje ela está numa terra estranha, está numa situação em que para Israel seria uma situação caótica. Ela, com a sua sogra, não tem nenhum homem para trabalhar. Mulher, só restava isso que ela está fazendo: pedir, entrar em campo dos outros para tentar colher alguma coisa. Existia a lei dada por Deus em Israel, que se alguém colhesse e
tivesse carregando lá no carro a sua colheita e alguma coisa desse carro caísse no meio da plantação, isso não poderia ser pego, tinha que deixar lá. Por quê? Os estrangeiros ou os órfãos, os necessitados, as viúvas entravam nas plantações dos outros e quando via essas coisas caídas, eles colhiam e iam matar a fome deles. Mas cá entre nós, se você trabalhar com certa prudência amarrando a sua carga, não cai nada, não sobra nada. Mas isso era um critério de Deus. E essa mulher, Ruth, deixou sua sogra e foi para os campos, sendo que ela chegava na casa dela com um feixe já amarrado, tudo pronto, e a sogra dela dizia assim: onde foi que você colheu tudo isso? Aí ela dizia assim: não tive que colher não, o homem me deu. O homem, além de mandar os servos dele deixar cair de propósito cargas para ela pegar, ainda ordenava a eles que amarrassem os feixes de trigo e das outras mercadorias que ele cultivava e ainda dava para ela. Está aqui. Ela dizia: mas por que você está me fazendo esse bem todo? Eu falo assim: não, porque todo mundo sabe e já me contaram o que você fez com a sua sogra. Ela plantou, ela tem que colher, é a justiça divina que nos persegue. Eu já falei até aqui nesse ministério: meu irmão, você quer ir para o inferno? Então não faça o bem. Porque se você fizer o bem, mesmo querendo ir para o inferno, Deus vai te acorrentar e te jogar no paraíso. É a justiça, não é só o teu querer, é a justiça de Deus que está acima do nosso querer. Eu não posso querer ir para o inferno fazendo o bem, dizer: Deus, eu te odeio, eu não quero saber do Senhor, eu não quero saber do seu reino, eu vou fazer o bem ao meu próximo porque eu quero fazer o bem, mas eu não quero ser salvo. Deus vai dizer assim: não tem jeito, eu vou te salvar do mesmo jeito, vou te proibir de entrar no inferno. Isso é justiça, entende? A justiça não está no nível do meu querer. Justiça, não sou eu quem determina a justiça. Justiça é algo determinado na eternidade, no caráter de Deus, está acima da minha vontade. Então, tudo que o homem semear, isso ceifará. Ruth aqui fica assustada: eu sou uma estrangeira, eu não faço parte desse povo. E ele está dizendo assim: não, mas eu sei, como você deixou o seu pai, você deixou a sua mãe, você deixou o seu povo, você deixou os seus deuses e veio habitar aqui no meio de uma terra estranha para favorecer a tua sogra. Faltou pouco ele dizer assim: nunca se ouviu isso em Israel. Faltou pouco ele dizer isso. E hoje tem até músicas, né, fundamentada no verso que Ruth, uma estrangeira, disse para sua sogra. Então, meu irmão, quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. E eu sou muito confiante nisso. Quando as pessoas já me disseram tanta besteira, porque você não pode pregar isso, você não pode falar aquilo, você não pode agir assim, você não pode ser assado. Você vai ver só o futuro, você vai ver. Eu digo assim: vamos ver, eu estou aguardando ansiosamente pelo futuro. Por quê? Eu tenho plena consciência, eu não estou dormindo, eu estou acordado, eu tenho plena consciência do que eu tenho feito, do que eu tenho semeado, e sei que o que eu tenho feito é correto. E tem mais: se eu tiver feito alguma coisa errada, nem assim poderei ser julgado, porque eu faço na sinceridade do meu coração. E sei que não tenho feito errado. Por quê? Quando você age sincero e vai fazer alguma coisa errada, Deus se manifesta para você e diz: não faz porque está errado. Agora, quando a pessoa tem maldade no seu coração e vai fazer alguma coisa errada, Deus cruza os braços e fica só esperando a hora de descer com a espada e com o chicote. Mas quando a pessoa tem no seu coração boas intenções e pureza, ela está prestes a dar um passo errado, Deus intervém e não deixa que ela dê o passo errado. Isto é bíblico. Balaão é um grande caso. Amém? Então, Ruth está colhendo de quê?
do que plantou. Ela pode dizer assim: mas eu nunca fiz nada por ninguém. Eu sou uma moabita, né? Eu sou uma estrangeira. Eu sou isso, sou aquilo. Aí diz: não. Nós temos ouvido o que você fez pela sua sogra. Ou seja, muitas vezes nós podemos até não reconhecer que plantamos uma semente lá atrás e que agora é que ela está frutificando. Foi o caso de Ruth. Por que tu está me ajudando? Aí ele falou assim: porque a tua semente lá do passado está frutificando agora. Ela mesma não sabia. Ela mesma não tinha percebido. Então, não cessamos de fazer o bem. Eu quero ainda que você vá a 2 Reis. Depois de Samuel, vem Reis. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, no capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isto para mim, esta passagem bíblica para mim, ela também é gloriosa, de que nós colhemos do que plantamos. Nesta terra eu acredito que nós colhemos do que plantamos, e mesmo quando nós partirmos desta terra, Deus ainda vai honrar o nosso nome. Dia a dia nós não falamos em Paulo, não falamos em Pedro, Tiago, João. Dia a dia a vida desses homens não são lições para nós? E isso não deve gerar para eles algum galardão, em que Deus pôde contar com a vida de um homem chamado Pedro, para que enquanto existir cristianismo a ser pregado, Pedro é lembrado. Esse homem não deve ter um galardão muito grande? Deve ter. E aqui nós vemos que é dito assim, olha: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, veja, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, ó, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, tá? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, ela não está dizendo: olha, eu temo ao Senhor, eu faço parte do povo de Israel, eu estou aqui, eu sou uma judia, ou eu sou sei lá o que, e vieram aí para levar os meus filhos para serem escravos. Por quê? Porque eu tenho uma dívida e eu não consigo pagar. Faz alguma coisa por mim? Não, essa mulher, de alguma maneira, ou movida pelo Espírito, ou por um conhecimento, ela chega diante de Eliseu e diz assim: tu sabes que o teu servo, o meu marido, temia ao Senhor. E ele era um dos discípulos dos profetas, e ela era esposa de um desses. Então, ela diz, ele temia ao Senhor. Eliseu, olha aquela situação, o que eu vou fazer contigo, mulher? O que você tem lá? Ah, tem azeite, tá bom. Acabou, seus filhos não vão ser mais escravos,
Você não vai mais ter dívida, as tuas dívidas vão ser pagas, vende esse azeite, paga e vai viver do resto. Quer dizer, um azeite, para se conseguir, irmão, para você ter ideia do valor de um azeite, hoje se extrai azeite com muita facilidade e não é barato. Hoje existem uns óleos aí que eles chamam de azeite falsificado e custa 4, 5, 6 reais uma lata. Mas quando você vai comprar um azeite realmente puro, você paga 25, 30 reais uma lata. Tem muita gente que compra óleo por azeite, porque não sabe o que é azeite, não conhece nem o gosto do azeite puro. Hoje o que nós temos no mercado são coisas falsificadas horripilantemente. E o governo não diz nada porque quer mais que o povo se lixe. Mas nós compramos, como se diz, muito gato por lebre no mercado. Agora, para você ter ideia, o azeite, ele é extraído da azeitona. Imagina que processo tem-se que fazer para você conseguir 1 litro de azeite. Aí você diz assim, hoje com as máquinas modernas, tá? Naquela época em que você tinha que ter uma pedra e outra pedra para imprensar os caroços de azeitona ali, a azeitona, até tinha um furinho no meio da pedra que ia escorrendo esse azeite, até cair a primeira gota. Você tinha que ter exprimido muita azeitona. E tem mais, o azeite puro tem um efeito terapêutico para curar feridas na pele, para baixar a febre. Naquela época não tinha o antibiótico, o Tilenol, não tinha a dipirona. Não, o povo usava de coisas da natureza que eles tinham experiência que funcionava. E o azeite funcionava para muitas coisas. Por isso ele é símbolo, tem a simbologia do Espírito Santo com relação ao azeite. Porque o azeite servia para muitas coisas. E por isso ele era tão caro, porque era difícil se conseguir um pouquinho de azeite. Essa mulher conseguiu baldes. Ela pediu vasilhas para toda a vizinhança, encheu vasilhas. Essa mulher podia viver o resto dos dias dela com aquele azeite, trocando por várias mercadorias, vendendo azeite, conseguindo dinheiro. Por isso Eliseu diz assim para ela: paga a tua dívida, teus filhos não serão mais escravos, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, Eliseu deu para ela uma aposentadoria só porque o marido dela temia ao Senhor. Claro, existem muitas coisas assim, que pessoas estão usufruindo do nome de outros. Outros plantaram, né? E a pessoa poderia dizer, eu temo ao Senhor, mas ela não teve essa coragem. Tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Por que ela não falou em nome dela mesma? Talvez não tivesse tanta confiança para falar em nome de si mesma. Mas os filhos daquele homem não foram levados como escravos. Se você e eu temermos ao Senhor, os nossos filhos não serão escravos. Que a grande preocupação muitas vezes dos pais é deixar uma herança para os seus filhos. Vou deixar pelo menos uma casa para o meu filho, porque pelo menos com uma casa, qualquer dinheirinho que ele ganhar, já dá para levar a vida. Todos nós já ouvimos essa frase. Todos nós já ouvimos isso aí todo dia. Mas eu não estou preocupado em deixar um patrimônio físico para os meus filhos. Eu não tenho essa preocupação. Porque esse patrimônio físico eu nunca tive. Quando eu conquistei a visão espiritual, o patrimônio físico veio a mim, como diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu vivi isso, a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é viva e eficaz, não volta vazia e cumpre o que lhe apraz. Essa mulher, tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Eliseu diz assim, eu sei mesmo,
os filhos dele não serão escravos. O que você tem lá? Vende. Agora vai lá, multiplicou o azeite? Vende. Vive do resto. Ok, meu irmão? Te preocupe em deixar algo espiritual para os seus filhos, para os seus descendentes. Todos nós temos a preocupação, nós estamos aí acorrentados num sistema em que nós olhamos e dizemos assim: meu filho tem que ter um emprego. Eu não estou discordando disso não, por favor, não tem nada a ver discordar disso, ao contrário, eu concordo plenamente que todo mundo tem que ter o seu emprego, só que eu preciso ter consciência de que ter um emprego não é o bastante, porque o Senhor Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então não adianta ter somente o emprego. Muita gente tem um emprego bom, daqui a pouco muda uma política dentro do trabalho da pessoa e aquele emprego que era tão bom, simplesmente ela está na rua. Chega alguém lá, uma nova administração, não vai com a cara do camarada, eu não quero mais esse cara trabalhando na empresa, rua para ele. Todos nós já passamos por isso, eu já passei por isso. Eu trabalhei numa empresa uma vez 5 anos, era o melhor funcionário, era tão conceituado que os talões de cheque da empresa vinham para minha casa, os diretores pediam para eu guardar, eles não confiavam na segurança da empresa, eles pediam para eu guardar os talões de cheque assinados por eles dentro da minha casa. Eu era muito bem conceituado, de repente mudou a diretoria e disseram que não ia com a minha cara, que queria me ver na rua. Enquanto que a outra diretoria mandava os talões de cheque assinados por 2 diretores para dentro da minha casa. Eles tinham confiança plena em mim. Mandava guardar qualquer coisa da empresa dentro da minha casa. Mas mudou a diretoria. O outro que veio não ia com a minha cara. Eu acho que é porque eu era crente, mas deixa isso para lá. Então, meu irmão, a segurança não está no emprego. Teve uma época aí que os funcionários públicos eram datilógrafos, você lembra? Aí entrou uma política do governo aí, não, o governo não vai mais ter datilógrafo, encostou todo mundo, até hoje tem gente brigando aí na justiça, porque eu fiz concurso, eu era concursado, eu sei, vai brigando por aí. O que você vai deixar de herança para o seu filho? Por mais estúpida que seja a ideia, se nós conseguirmos deixar para o nosso filho o nosso exemplo de vida em Cristo Jesus, se nós conseguirmos deixar para os nossos filhos algum conhecimento bíblico, isso será aquilo que o Espírito Santo vai usar para fazer uma grande obra na vida deles, dando-lhes oportunidade, inclusive honrando, vou assim dizer, Deus honrando o nosso nome, porque nós servimos e bendizemos o seu santo nome. Para concluirmos hoje, eu quero que você vá a 2 Samuel, no capítulo 21, antes de Reis. Segundo Samuel, no capítulo 21, diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram:
Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Então você vê que, como Deus visita a maldade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, a maldade é... O que é uma maldade, né? Uma maldade é tudo aquilo que é visto como transgressão aos editos do Senhor, às regras de Deus, aos critérios de Deus. E aqui nós vemos, enquanto Ruth está colhendo do que plantou, Saul, já morto, acho que já tem aí uns 20 anos, eu não tenho ideia, mas pelo menos nessa faixa aí, já tem uns 20 anos, porque Davi já está reinando. Nós sabemos que Davi fugiu durante muito tempo, uns 20 anos, vamos dizer, em que Saul já deixou de ser rei. Davi já está reinando ali, eu não tenho ideia de quanto tempo Davi já está reinando ali, mas já tem bons anos. E, no entanto, uma maldição, uma praga vem sobre a terra, e os descendentes de Saul, o camarada que um dia foi rei, que poderia estar sendo ainda depois de morto, honrado por Deus, e os seus descendentes colhendo os frutos desta honraria, ao contrário, ele plantou o que foi ruim, e agora ele está colhendo, os seus descendentes estão colhendo o fruto dos seus erros, estão sendo mortos, enforcados. 7 filhos de Saul estão sendo enforcados. Por quê? Porque tudo que você planta, você colhe. Tudo que você semeia vai gerando, vai frutificando ao longo da vida, da história. E muitos poderiam perguntar: o que tinha Saul a ver com os seus erros? O que tinha, melhor dizendo, o que tinham os filhos, né? Os filhos de Saul, o que eles tinham a ver com os erros de Saul? Por que esta maldição os alcançou e destruiu? Já falamos sobre isso, e nessa mesma história aí, se você continuar lendo, você vai ver que o rei Davi procurou livrar alguns dos filhos de Saul, porque eram pessoas que estavam envolvidas com o reino de Davi, eram pessoas que estavam andando no temor do Senhor. Então Davi livrou, falou: esses aqui não, esses não serão entregues para a morte. Agora aqueles lá serão entregues para a morte. E entregou 7 dos filhos de Saul para serem enforcados diante de toda a congregação em um determinado lugar. Agora você vê que a maldição alcançou os que não mudaram as suas vidas. Aqueles que estavam vivendo de forma diferente, estavam vivendo envolvidos com o ministério de Davi, com o reinado de Davi, esses não foram alvos da destruição e da vergonha. Mas os outros 7 lá que viviam de forma diferente, afastados, sem envolvimento com o mover de Deus através de Davi, esses foram mortos. Te digo mais: se todos os filhos de Saul, todos, estivessem envolvidos, se todos os filhos de Saul estivessem envolvidos com o reino de Davi, com o novo mover do Espírito, nenhum deles pereceria. Nenhum deles pereceria. Aqueles gibeonitas teriam que escolher qualquer outra coisa. Entende isso?
porque a maldição não ia lhes alcançar de forma nenhuma. A maldição só se perpetua na vida daquele que está vivendo nos moldes do primeiro, quando a maldição teve início. Quando nós mudamos a nossa conduta, as coisas mudam. A maldição não tem condição de nos alcançar. Por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que eu quero frisar, para nós concluirmos, é se alguém está em Cristo, tá? Não é se alguém está na igreja, não é se alguém se diz cristão, não é se alguém lê, eu leio um versículozinho da Bíblia por dia, de vez em quando eu faço as minhas orações, eu canto na igreja, eu bato palma. Não, as pessoas estão confundindo muito igreja com o reino de Deus. Estar em Cristo significa encampar a obra de Cristo e estar disposto a morrer pelos mesmos propósitos de Cristo. Estar em Cristo não é estar na igreja. Amém, irmãos? Temos perguntas para concluirmos? Ninguém? Todos sabendo muito? Tem alguma pergunta aí? Não? Ninguém? Podemos encerrar então? Bom, nossa hora já está avançada, então vamos orar então, agradecendo a Deus.